No mesmo dia em que a Petrobras anunciou o preço recorde da gasolina nas refinarias, foi divulgado também o valor do reajuste. Só neste mês de agosto, o índice foi de 6%. O aumento foi acima da inflação e acompanhando o mercado internacional. Em São Luís, postos de combustíveis estão aplicando valores variados para o preço da gasolina, entre R$ 3,98 a até R$ 4,35 para a gasolina comum. O preço do diesel, por sua vez, está congelado nas refinarias e também para o consumidor nos postos. Agora nós vamos voltar com a repórter Aniele Pimentel, que nos traz informações importantes sobre o reajuste da tarifa de energia elétrica. A Defensoria Pública do Maranhão ingressou com um pedido que pretende revogar esse aumento. Aniele, é com você. Opa, estou de volta, Pascoal. Olha só, esse pedido não alterou em nada o reajuste autorizado pela ANEEL para cobrar a taxa da conta de luz em mais 16% que está valendo a partir de hoje. O que a Defensoria Pública está pedindo é justamente essa suspensão. Mas como não houve resposta, o aumento está valendo. Na alegação da Defensoria Pública Estadual, que impetrou a ação na Justiça Federal, a ANEEL e a ACEMAR não cumpriram o rito de aprovação para o reajuste tarifário, o que incluiria uma audiência pública com participação popular. O reajuste vai atingir 2.400.000 unidades consumidoras em todo o Maranhão. No pedido, a Defensoria pede a realização da audiência e a suspensão do reajuste, além de uma indenização para a ANEEL e para a ACEMAR no valor de R$ 2 milhões. Pascoal, é com você, uma ótima noite, até amanhã. Aniele Pimentel, muito obrigado por suas informações, boa noite, até amanhã. Em nota, a ACEMAR disse que a definição da política tarifária para o setor de energia é prerrogativa do governo federal e da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Cabe à ACEMAR atender e respeitar as determinações vindas da agência reguladora. Tão logo a companhia tome ciência da ação em questão, vai adotar as medidas processuais cabíveis. Agora os números da economia. A Bolsa de Valores caiu 0,59%, terminando a terça-feira com movimentação de 77.473 pontos. O dólar subiu quase 1,5%, terminando o dia cotado a R$ 4,14. A alta do euro também foi bem perto disso, 1,47%, e cotação de R$ 4,83. Eleições 2018. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão vai realizar amanhã, a partir das 14h, a palestra sobre o tema prestação de contas, arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos e candidatos nas eleições 2018. A palestra será ministrada pela Coordenadoria de Controle Interno do TRE do Maranhão e é dirigida aos representantes dos partidos políticos, diretórios estaduais e municipais, candidatos, advogados, contadores e aos interessados em geral. A sede do TRE, onde vai acontecer a palestra, fica no bairro da Areinha. Ramon Zapata foi o segundo entrevistado na sabatina com os candidatos ao governo do estado, organizada pela TV Guará e pela Rádio Universidade FM. Segundo entrevistado pelos jornalistas da TV Guará e da Rádio Universidade na sabatina, o candidato do PSTU, Ramon Zapata, respondeu durante 1 hora de programa questionamentos sobre seu programa de governo. O time formado por Natanael Júnior, Geraldo Jensen, Adalberto Júnior e Elinalva Cardoso questionaram o candidato sobre seus planos como gestor. A sabatina é um espaço que o candidato tem para responder a perguntas de variados eixos de interesse público. É fundamental o que a Guará está fazendo, ou seja, democratizando o espaço, tornando um espaço para que as pessoas possam compreender as propostas das várias candidaturas. Então isso é muito importante para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para o público em geral aqui do Maranhão, porque elas poderão poder fazer uma análise das propostas de cada candidatura. A TV Guará abriu espaço para os 6 candidatos ao governo do Maranhão apresentarem suas propostas de gestão para os mais de 4.500.000 eleitores. O tempo de campanha no rádio, na televisão este ano é bem menor. A duração da campanha também. Portanto, acompanhar essa sabatina é uma ótima oportunidade para conhecer os projetos dos candidatos
para o Maranhão e, para isso, nem precisa ficar o tempo todo em frente à televisão. Porque agora é possível acompanhar tudo na palma da mão. No celular, a transmissão acontece em tempo real, no Portal Guará e também nas redes sociais, como o Facebook e o YouTube. Nós podemos acompanhar 100% com HD, do mesmo nível que você assiste na sua televisão em HD, você consegue assistir no aplicativo pelo seu celular, tablet, qualquer plataforma, mesma qualidade e até de áudio e de vídeo. A gente tem usado a hashtag Sabatina Guará e o Voto é na Guará. Você pode, em todas as redes sociais, comentar que alguns melhores comentários são selecionados e aparecem na tela durante a sabatina dos candidatos. Lembrando que as entrevistas também vão ao ar na Rádio Universidade FM 106,9, sempre às 10 da noite. Para quem não tiver acesso à TV no momento da entrevista, lembramos que elas sempre vão ser transmitidas pelo Facebook e no portal guará.com. A ordem da entrevista foi acordada durante uma reunião entre os representantes de todos os candidatos, com uma cláusula que permitia a troca entre eles em caso de necessidade. Sendo assim, amanhã seria a entrevista do candidato Odívio Neto, do PSOL, mas houve uma troca com a candidata Maura Jorge, do PSL, que será a entrevistada de amanhã. A sabatina tem início às 7 da noite, logo após o Maranhão Acontece. Marcos Saldanha já está aqui para falar de política conosco. Boa noite, Marcos. Muito boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. De que forma você avalia a entrevista hoje, a sabatina, com o candidato Ramon Zapata, do PSTU, hein? Bom, a gente lembra do Voltaire, né, filósofo francês do iluminismo, que costumava dizer, em defesa da liberdade de expressão, que posso não concordar com nada do que diz, mas vou morrer defendendo o direito que tens de falar. Então, o que acontece é que o PSTU teve indiscutivelmente, hoje aqui na TV Guará, o maior espaço em TV ou em rádio de toda a eleição, né? Então, nesse sentido, o espaço democrático igual para todos os candidatos. O eleitor agora tem que avaliar se o partido, né, se o candidato soube tirar proveito, soube ser propositivo, soube pensar o projeto do Maranhão e conseguiu levar até o eleitor, que é o maior interessado nisso, né, as ideias e o convencimento em tentar, em optar por essa proposta, por esse ideal que o PSTU já há bastante tempo defende, né? Enfim, é isso mesmo, o debate tem que ter esse tipo de coisa, né? É isso, Marcos. E, Marcos, eu queria salientar com você um outro assunto pertinente e interessante. O TRE vai realizar amanhã, aqui na sua sede em São Luís, uma discussão, uma reunião para discutir uma questão importante, que é a prestação de contas. A prestação de contas dos candidatos, a prestação de contas dos partidos. A gente às vezes não presta muita atenção para isso, mas é importante. Nas últimas eleições, chegou a quase 35%, se não me falha a memória, o índice de problemas registrados com os partidos políticos na hora de prestar suas contas, na hora de esclarecer para o eleitor o que fizeram com o dinheiro. Muitas vezes pode ser um erro bobo ali de cálculo, sim, de quem está organizando, e outras vezes não. De que forma isso pode ser melhor fiscalizado? Onde é que entra também a participação do eleitor nesse sentido? Pois é, Pascoal, olha, é muito difícil o eleitor ficar atento e acompanhar essa questão da prestação de contas. Geralmente quem faz mais esse papel é a oposição na tentativa de impugnar uma candidatura. Por mais que o TRE tente um trabalho mais acelerado, mais ágil, infelizmente esses julgamentos, essas análises de denúncias, elas ainda são lentas. E às vezes isso vai à baila depois que o candidato já venceu as eleições, já está exercendo o cargo. Porém, tem algum instrumento aí que não é uma novidade, já existe já desde as eleições passadas, que é o Pardal, um aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral, em que o eleitor, o cidadão, ele pode fazer uma denúncia desde que haja algum fundamento. O fundamento seria uma foto, uma imagem, algum dado que ele consegue olhar. Então, nesse sentido, o eleitor pode acessar o Divulga Cande, que fica lá no TSE, e acompanhar a prestação de contas. E se ele tiver algum dado, alguma informação, alguma prova de que seja diferente daquilo, aí sim ele pode enviar. A denúncia, ela nunca é anônima, ela é assinada, mas claro que na medida da investigação é garantido ao denunciante, né, o anonimato durante o exercício lá da investigação. Então, esse é um instrumento, mas é bem da verdade que para o eleitor, além de analisar a proposta, não é fácil ele analisar a prestação
prestação de já vai conta. estar preocupado, né, com tantas outras coisas, né? Principalmente com prestar atenção o que o candidato vai oferecer para ele, né? Numa gama de situações que muitas vezes não são nem execuíveis, né? Mas então vale a pena. E sem falar que eu já conversei com um contador, já alguns contadores de eleição, e sempre muito interessado como é que eles fazem a prestação de contas, e muitos falaram que, na verdade, a prestação de conta ela é feita depois, e é feita assim, ele pega os dados ali, passa em um local, assina o nome das pessoas, as pessoas às vezes dão o nome, né, como possíveis doadores, e na verdade eles nem sabiam que estavam assinando para aquilo, ou seja, isso que você está falando e que a Justiça Eleitoral está fazendo amanhã é importante, porque claro que existe a falta de informação, também se erra muito pela falta de informação e não é fácil, conversando com os contadores e olhando a lei, não é fácil fazer prestação de conta, isso é uma verdade, sem falar que a cada eleição você tem alterações como teve nessa agora, né? Bom, também existe a questão da má-fé, que é quando, de fato, a chapa, a coligação ou o candidato, ele tenta burlar a lei. Sobretudo no período de dinheiro escasso, né, onde não há doação empresarial, por exemplo, e aí você tem a doação de pessoas. E nessa doação de pessoas o valor é limitado, mas assim, de 1 a 2 pessoas é pouco. Mas quando eu justifico um dinheiro que entrou na doação de um número maior de pessoas, aí eu posso ter um controle. Então, nunca é demais a oposição ficar atenta e fazer essa checagem, e nunca é demais, ao haver qualquer indício, o cidadão usar o instrumento do pardal. Mas, assim, no mais, o Tribunal da Justiça Eleitoral tem tentado simplificar e agilizar, mas é indiscutível que ainda não é o suficiente. Quer dizer, não é simples para o eleitor e não é ágil o resultado. Quer dizer, essas coisas precisavam ser mais rápidas. Claro que tem direito ao contraponto, né? É o que a gente chama as liminares, os recursos, tudo bem. Mas ainda assim demora muito, né? E fica sempre, quando a gente fala, toda vez que a justiça é lenta, toda vez que um resultado que pode interferir positivamente ou negativamente um processo demora muito a ser dado, sempre fica a sensação de que nada pode ser feito, né? E o eleitor, o cidadão, ele acaba sentindo isso, né? É isso. Muito obrigado, Marcos. Boa noite. Bom, é isso. Informação nunca é demais, né? Boa noite. Obrigado a você de casa também. Encerramos assim a edição de hoje do Jornal da Guará. Outras notícias no portal guará.com. Amanhã nós voltamos às 11 da noite. Até lá. TV Guará, maranhense por natureza.